primeiro capítulo. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenho graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como vos servi meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim sendo, não tenho vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesse dia se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da santa teologia que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui lendo palavras de um pai espiritual, um pastor Marcelo Pensar pregou aqui no domingo retrasado. Alguém muito imbuído de responsabilidades no sentido do reino de Deus, instruindo um discípulo de Cristo, instruindo um filho na fé, instruindo um pastor jovem, e um pastor que tinha algumas limitações, a sua juventude. Aí falou assim: ninguém despreza a tua mocidade. Tinha problemas de saúde e também era tímido. E Paulo declarou para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, de temor, mas de poder, amor e moderação, porque Paulo estava animando Timóteo, que era um pastor que estava passando por um período dificultoso. Era pastor de uma igreja muito relevante, a igreja de Éfeso. E como um pai, um mentor, ele está todo zeloso
ele está todo preocupado. Só que interessante, amados, é que Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo, ele já está confinado numa masmorra, ele está preso, e ele escreve aqui a sua última epístola, 2 Timóteo, que é uma carta pastoral, onde ele está trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de conduta cristã. Alguém que ainda tinha um caminho a ser percorrido, ainda tinha responsabilidades ministeriais, o jovem Timóteo. E, amados, eu não sei quanto tempo levou até o apóstolo Paulo morrer, depois que ele escreveu esta epístola ao seu filho na fé. Mas verdade é, amados, que se nós analisarmos a vida de Paulo, dá a impressão que ele foi alguém frustrado no seu ministério. Porque hoje nós vivemos um momento onde as pessoas querem triunfar a todo preço. As pessoas querem conquistar a todo preço. As pessoas querem ser felizes, custe o que custar. As pessoas estão muito mais ligadas nos prazeres do que propriamente nos valores de Deus. Afinal de contas, o próprio Paulo declarou aqui nessa mesma epístola, em 2 Timóteo, que os últimos dias seriam dias terríveis, onde os homens seriam, gente, condensando tudo que ele declarou, dá para dizer que os homens seriam orgulhosos e terrivelmente, horrivelmente orgulhosos, porque ele põe ali muitas palavras que dizem respeito ao orgulho, arrogantes, presunçosos, jactanciosos, soberbos. Está tudo interligado ao orgulho. E é óbvio, amados, que nós conhecemos alguém que tem esse defeito. É claro que você conhece alguém que é arrogante. É claro que você conhece alguém que é soberbo. É claro que você conhece alguém que não se dobra, alguém que não se arrepende, alguém que não reconhece, a sua fraqueza carnal, alguém, que tem a dura serviço, sempre na imponência, agindo com soberba. É óbvio que todos nós conhecemos pessoas assim. Eu estava tratando aqui pela manhã de um juiz onde ele humilhou um advogado de uma forma cruel, só porque ele está em outro patamar, só porque ele está mais elevado, só porque ele está num alto posto. As pessoas têm, levados pelo seu coração enganoso e perverso, essa enorme propensão de rebaixar as outras, como se título, posição, cargo fosse algo muito relevante para Deus. Mas olha, gente, vamos ter como exemplo o próprio Satanás. O Satanás, ele era um querubim ungido.
E ele deixou-se levar pelo seu cargo, pelo seu posto, pelo seu título. E o profeta Isaías, ele está abordando acerca do rei da Babilônia, talvez Senaqueribe, em Isaías 14. Mas, segundo a teologia, o texto faz menção de Satanás, que quis ser semelhante ao Altíssimo, mas Deus fez ele cair por terra, e a cama dele cheia de vermes. E gente, é este que está aí influenciando as pessoas, exatamente nesse sentido. Tentou Adão e Eva lá no jardim, através da soberba da vida: se você comer aquele fruto, você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Isso foi fatal para aquela mulher. Da mesma maneira, ele tentou Jesus quando falou para Jesus: lança-te daí abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropeces em pedra, e eles te segurarão com as suas mãos. Ele estava propondo para Jesus provar que realmente ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o enviado. Mas, como eu vi dizendo, Jesus não precisava provar absolutamente nada para ninguém, porque quem é não precisa provar que é. Ele é. Deus não precisou provar para Moisés, ele só falou assim: eu sou o que sou. Mas duas coisas me chamam a atenção, que Paulo declarou lá em 2 Timóteo 3, que os homens nos últimos dias seriam amantes de si mesmos, egoístas. E gente, infelizmente isso não vigora só no mundo da impiedade, não está lá só fora dos portões da igreja, não, está aqui dentro. Com certeza tem gente egoísta aqui no nosso meio, com certeza tem amante de si mesmo aqui no nosso meio. Paulo falou que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres, mais amigos das festas, mais amigos das programações, mais amigos dos entretenimentos. E não existe prioridade. Porque aquele que é amigo de Deus prioriza o reino de Deus, prioriza estar na casa de Deus, prioriza ter o seu tempo devocional com Deus diariamente. E gente, isso é uma triste realidade, muito pertinente. Nesse mundo atual, onde os homens estão muito mais centralizados naquilo que importa para si mesmos, mas não naquilo que importa para Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero que Deus faça a minha vontade. Eu quero que Deus atenda os meus desejos. E eu vou na igreja ou para prosperar, ou para que Deus me abra a porta, ou para que eu seja curado, ou para que Deus mobilize isso na minha vida, ou para que Deus prepare aquilo, ou para que Deus me traga alegria, ou para que o Espírito Santo faça cócega no meu ego, fique alisando o meu ser. E eu posso levar uma vida ao meu bel prazer, de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e está tudo certo, está tudo correto. Mas nós vendo a vida de Paulo, gente, Paulo, como Paulo, servo, discípulo, morreu velho, pobre,
sem conquistar absolutamente nada. Quais foram as posses de Paulo? O que ele levou consigo numa prisão romana, quando a sentença a ele era ser decapitado, num tempo de enorme perseguição aos cristãos. Os cristãos estavam sendo queimados em praça pública por Nero, aquele maluco que incendiou Roma. Um tempo terrível para o cristianismo. Mas Paulo, gente, aqui, ele está dando uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de desígnio, uma palavra de propósito, uma palavra de algo certo, uma palavra de vida eterna, uma palavra de chamamento de Deus ao homem. E olha, gente, acompanhe comigo o versículo 11 e 12. Segunda Timóteo 1, 11 e 12. Segunda Timóteo 1, 11 e 12. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido. E estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu lembro esse texto aqui, esses dias atrás, falou profundamente ao meu coração. E eu achei interessante a colocação de Paulo, usando esta frase, até aquele dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor é muito mencionado na Bíblia. Os profetas mencionaram o dia do Senhor. E haverá aquele dia do Senhor. Já houve muitos dias do Senhor no passado. Amanhã vai ser um dia do Senhor. Depois da manhã vai ser um dia do Senhor. Quando Jesus voltar a arrebatar a igreja, será o dia do Senhor. O dia do juízo final será o dia do Senhor. Segunda-feira passada foi o dia do Senhor para o meu irmão. E aí, gente, ele partiu para a eternidade. E a palavra diz que cabe ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Interessante. Paulo declarou lá em Gálatas 6:7 que Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Deus usou a Babilônia como vara de castigo até mesmo ao povo de Israel. E os assírios, nas pessoas ali, daqueles tiranos, daqueles imperadores opressores, cruéis, do império neo-assírio, com início ali de Tiglat-Pileser III,
sucedido por Salmanésia, depois Sardão II, depois Senaqueribe, depois Assurbanipal. Aí Babilônia foi derrotada em 686 antes de Cristo. Gente, eles capturavam os seus algozes, os seus inimigos, que eles consideravam seus inimigos, e eles arrancavam as orelhas, os olhos, o nariz, as mãos, os pés, faziam empalamento. Alguém aqui sabe o que é empalamento? Quem sabe o que é empalamento? Empalamento, você pega uma estaca e enfia lá naquele lugar, lá por baixo, né? E vai atravessando o corpo da pessoa. E a pessoa vai ali agonizando. Se não morrer nesse processo, morre de tanta dor e sede. Eles tinham esse método de crueldade, de tortura. Inclusive um homem chamado Lara Romena também praticava isso. E praticava isso nas suas, nas suas refeições. E também o Assurbanipal, que sucedeu o Senaqueribe, aquele que afrontou lá o rei Ezequias, aquele que cobrou impostos lá do rei Ezequias de Judá. Esse que sucedeu também, ele se regozijava e comia enquanto as pessoas de dia estavam sendo empaladas. Mas chegou o momento do dia do Senhor a eles, porque da mesma maneira que Deus tratou com Israel, que tratou com Judá, devido aos pecados daquele povo, rebeldia, idolatria, desobediência, como nós estávamos aqui, gente, falando na parte da manhã, quantas pessoas saíram lá do Egito? 2 milhões de pessoas. Quantos homens? 600 mil homens relatados. Os que chegaram na terra prometida, amados, 2, com idade maior do que 20 anos, Josué e Caleb, porque eles tinham um espírito diferente, porque eles estavam ao lado de Deus, porque eles eram obedientes à palavra, porque eles eram obedientes à liderança de Moisés. Eles conseguiram chegar na terra prometida. Quem deseja chegar na terra prometida? Nós temos os exemplos, mas Deus foi tratando com aquele povo, que um dia ele ouviu o clamor daquele povo lá no Egito, e vou mandar Moisés para libertar aquele povo. Só que aquele povo foi pecando, foi errando, foi transgredindo, e Deus foi matando, e num só dia morreu 23 mil homens, porque estavam lá praticando imoralidade sexual. E no mesmo dia morreram lá 3 mil, naquele episódio lá do deserto de ouro. E Deus mandou serpentes venenosas, e foi lidando e tratando com aquele povo. Um dado dia Deus pensou, vou ter que mandar esse povo para o cativeiro assírio, para o cativeiro. E gente, Deus mandou, Deus usou os cruéis. Mas chegou um tempo que Deus tratou com os cruéis, porque Deus não se deixa escarnecer tudo aquilo que o homem semear e o Senhor colherá. O dia do Senhor, que Ele chega para tudo e para todos. O dia do Senhor, Paulo falou aqui até aquele dia. E Paulo ele tem posicionamentos relevantes em relação àquele dia. Ele sabe do seu chamado. Ele sabe que a sua vida não foi uma vida infrutífera, não foi uma vida para ser vivida só comendo arroz, feijão e ovo e assistindo sessão da tarde. E assistindo vale a pena ver de novo? Não, a vida dele foi uma vida frutífera.
E tanto foi frutífera que ele escreveu 13 epístolas. Quantos livros no Novo Testamento? Quem sabe dizer? Quem falou? Quantos livros no Novo Testamento? 27. Paulo escreveu quantos? Talvez foi o escritor aos Hebreus. Não há certeza em relação a isso. Pode ter sido. Gente, Romanos, vamos lá? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, qual o próximo? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, qual o próximo? 1 Timóteo, 2 Timóteo, qual o próximo? Tito, e qual o último? Filémon. Olha a importância desse homem. Paulo teve uma vida frutífera. E eu penso, amados, que só tem uma vida frutífera quem tem ideia fixa. Não é qualquer um que pode admitir, pois eu sei quem tem equilíbrio. Porque se você realmente sabe em quem você crê, você entende o porquê que você está aqui segundo o desejo e a vontade desse que você crê. Gente, ele colocou assim, né? Desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Agora eu pergunto para mim e para você, qual que é a nossa missão? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Ele colocou aqui, neste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Todavia não me vergonho, porquanto eu sei em quem eu tenho crido. Gente, nós sabemos em quem nós cremos? De verdade? Será que nós sabemos? Porque as pessoas perecem por falta de conhecimento, de saber exatamente como que funciona a coisa. E somente o conhecimento é o que gera a convicção. Preste bem atenção nisso aqui. O conhecimento gera a convicção. E a convicção busca o aperfeiçoamento e a libertação. Presta atenção. O conhecimento vai gerar a convicção. E a convicção vai buscar o aperfeiçoamento e a libertação, gente. O interessante é que com Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, o que deve acontecer é que nós
devemos diminuir cada vez mais. Amém ou não? Amém. Quem falou isso foi o maior profeta nascido de mulher, João Batista. Importa é que eu diminua e que ele cresça. Importa. Porque quanto mais eu tenho de Deus, mais eu tenho noção de quem eu realmente sou. E quanto menos uma pessoa tem de Deus, mais ela vive segundo os seus próprios pensamentos. Vive na independência. Vive segundo seus achismos. Ou até mesmo as suas convicções distorcidas. Afinal de contas, olha gente, como isso é sério. A palavra diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Filho de Deus. Mas, amados, será que são só os lá de fora que estão cegados no seu entendimento? Porque quando uma pessoa age com rebeldia dentro da igreja, está agindo corretamente? Ou será que está sendo influenciada pelo mal? Ou será que está dando legalidade? Obviamente que sim. Gente, o apóstolo Paulo tratou aqui de alguém chamado Alexandre, que trabalhava com bronze, o latoeiro, e que foi resistente a ele o tempo todo, resistiu às suas palavras. E qual foi o conselho de Paulo a Timóteo? Dele afaste-se. Você também. E o Alexandre Latoeiro era um cara crente. O Demas, que foi um conhecedor da palavra, abandonou Paulo porque amou o presente século. Aquela pessoa que ama o mundo lá e não consegue se desvincular do mundo. Falta de convicção. A pessoa não tem ideia fixa. A pessoa que cocheia entre dois pensamentos. Elias chamou aquele povo lá que estava dividido entre Deus e Baal. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando cocheareis entre Deus e Baal? Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Gente, e Paulo, ele tinha plena convicção, porque eu estava ouvindo, eu já estou quase encerrando, eu estava ouvindo o Leandro Carnal, ontem, eu estava ouvindo ele. Leandro Carnal é um palestrante, historiador, um homem muito inteligente por sinal, mas é ateu. Então dele se tem que ouvir e reter o que é bom, certo? Aí ele estava falando lá de um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. E esse Jacques Lacan tem uma frase conhecida, onde ele disse assim: o eu é outro. Alguma coisa assim. O eu é outro. Ou o meu eu é outro. Na verdade, Paulo, quando ele era Saulo, ele não sabia que ele seria Paulo. E quando ele era Saulo, ele achava que estava lá perseguindo os cristãos e que estava fazendo a coisa certa. Mas na verdade, não.
Interessante que Saulo já era alguém bem dotado, alguém inteligente, alguém que sabia muito da lei, do judaísmo, alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. E queridos, ele tinha uma convicção, entre aspas, mas até que um dia ele se encontrou com o domador de touros bravos no caminho de Damasco. E ele não tinha Jesus como Senhor, mas quando ele se deparou com o Senhor, ele teve que ter Jesus como Senhor. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu percebes. Tu é para ti recalcitrar contra os ladrões. E Saulo ficou cego durante 3 dias, até que Ananias foi lá e orou por ele, e a partir daquele momento ele se transformou em Paulo, e a partir daquele momento ele foi o maior evangelista, missionário, pastor e teólogo e plantador de igrejas. Talvez no nosso meio aqui possa haver Saulos, mas que amanhã será Paulo. Talvez exista algo em nós que precisa ainda ser liberto e trabalhado, para que nós de fato verdadeiramente possamos admitir: pois eu sei quem eu tenho crido, eu sei por que eu estou aqui, eu sei qual é a minha missão, e eu quero ser um crente, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, usado por Deus para a edificação do reino. E ele falou para Timóteo: por esta causa eu também sofro. Gente, olhemos para o final da vida de Paulo, servo sofredor. Alguém que padeceu muito por uma causa. Agora eu pergunto para mim e para você: até que ponto nós estamos à disposição ou na disposição de pagarmos um preço pela causa de Deus? Até que ponto nós de fato queremos assumir um compromisso real com Deus? Como disse o pastor lá, amando que Deus ama e aborrecendo que Deus aborrece. Quando que nós vamos realmente entender o desígnio de Deus para as nossas vidas? Para vivermos de fato o Evangelho que deve ser vivido na sua essência, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo admitiu: pois eu sei quem tenho crido. E olha, gente, todos nós aqui fomos chamados para ser obreiros. E se você não está sendo um obreiro, porque a obra é do Senhor, a construção é de Deus, e nós fomos chamados para sermos obreiros. E um dos conselhos de Paulo ao seu filho na fé foi: procura apresentar-te como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Por essa causa eu sofro, por essa causa ele entregou a sua própria vida, porque aquele dia estava se aproximando, o dia da sua morte. Quantos e quantos de certo, sabendo que poderiam morrer por esta causa, já tinham aberto mão, já tinham apostatado da fé,
já tinham abandonado o barco, irmão, já tinham negado o nome de Jesus, mas esse servo, ele foi até o final, perdeu a cabeça, porque ele sabia quem ele queria. Por essa causa eu também sofro. Esse homem, gente, olha o relato dele lá em 2 Coríntios. 5 vezes fui açoitado pelos judeus, pelos seus próprios irmãos. 39, 40 chibatadas menos 1. Porque, assim, se chegasse em 40, acabava. Não podia continuar o sacrilégio. Então eles iam contando, 39, parava. Aí começava de novo. 1, 2, 3. Pá! Quem assistiu aqui Paixão de Cristo? Quem assistiu aqui Paixão de Cristo? 15, 16, 17. Alguém aqui já levou uma chicotada? Por amor de Deus? Tem crente que merece mais cintadas, por amor de Deus. Aí que vontade de dar umas cintadas em uns e outros aí. Fique em pé para a impressão que está certa. Vezes açoitados pelos seus próprios irmãos, 3 vezes açoitados com varas pelos romanos, uma vez apedrejado, frio, jejuns, nudez, cooperado, fome, perigos diversos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos entre os compatriotas, entre os gentios, entre os falsos irmãos. Cuidar das igrejas. Por essa causa eu sofro, porque eu sei quem tem crido e estou certo que guardará o meu depósito até aquele dia. Um dos conselhos de Paulo ao sofrer uma fé foi: sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. Feche teus olhos e sinta o Espírito Santo falando com vocês. Não é a voz do pastor, é a voz de Deus, é a voz da palavra, dizendo assim: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E todo soldado que foi alistado não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E ninguém será coroado se não lutar de forma legítima. No final, percebendo que aquele dia se aproximava, ele declarou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Cada si cantando chega. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia,
não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Quem aguarda o dia do Senhor, a vinda do Senhor, levante as suas mãos e glorifique a Ele. Glorifique a Ele. E eu pergunto para você, você realmente tem convicção de quem você é em Cristo? De quem você é na igreja, no corpo? De quem você é no reino? Você tem essa convicção? Você está disposto a ter o reino como prioridade na tua vida? Afinal de contas, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar, existe uma prioridade. Paulo estava passando o tempo todo acerca de prioridades para o seu filho na fé. E essa palavra